Olá, os centros se tornaram velhos, desocupados e o poder público tem dificuldade de dar reutilização no conceito de vida, de movimentação e de revitalização, ou além da maquiagem urbana de pequenas intervenções urbanísticas para a ocupação. Não é diferente aqui em Bauru. O professor de arquitetura, especializado em urbanismo e atuou como professor visitante na área de patrimônio industrial na Universidade de Sorbonne, na França, Adalberto da Silva Reto Júnior, é nosso convidado aqui na TV Câmara, para o YouTube e para a Rádio Câmara, para conversar com a gente como dar vida ao centro com a ocupação de universitários, uma demanda que a gente tem na cidade de uma população de moradia com tempos de duração no mínimo de 4 a 5 anos, cuja ligação com o poder público, a nossa legislação, professor, não é recepcionada do ponto de vista dos conceitos. O projeto Centro como Respública foi elaborado pelo Grupo de Pesquisas em Sistemas Territoriais Urbanos, o CITUR, a partir de solicitação da Prefeitura de Bauru? Sim, na realidade eu fui contactado pela Prefeitura para que nós pensássemos uma possibilidade de revisão do plano diretor. E a minha contraproposta ela veio no sentido de utilizar a revisão do plano como uma nova visão, superando uma questão clássica de que plano diretor significa normativa. Então, existe o plano diretor e algumas ações elas estão, de certa forma, colocadas, por exemplo, existe uma frase, revitalização do centro. No meu ponto de vista, a revisão deveria pegar esse tipo de informação e criar os desdobramentos disso. Esses desdobramentos, eles passam, muitas vezes, por ações efetivas de transformação, tanto do ponto de vista projetual, como social e econômica. Nesse sentido, o centro de Bauru, como da cidade média, ele passa por um momento de degradação muito grande. E existe, por outro lado, um patrimônio industrial das ferrovias, que, em certa medida, foi que fez com que Bauru tivesse, no passado, uma importância crucial dentro de um processo de articulação entre o Oceano Atlântico e Pacífico, uma articulação econômica. A Noroeste tinha isso no seu seio. Logo, nós temos um pátio ferroviário enorme, um patrimônio que pode trabalhar com isso. Então, trabalhar o centro seria, no meu ponto de vista, começar uma revisão da cidade, de um projeto de cidade. Essa revisão ela passaria também pela afirmação de uma vocação natural de Bauru, que ela nunca assumiu de uma forma muito... e trouxe para si, isto é, Bauru é uma cidade universitária. Nós temos muitas universidades, só que a relação dos nossos alunos com a cidade sempre é muito conflituosa. O senhor fala de um conceito, então, para a gente ir debruçando e aprofundando em cima da ideia, para, de certa forma, romper o caráter normativo do plano diretor participativo? Não, ao contrário. É uma romper no sentido de poder modificá-lo do ponto de vista do conceito que a gente usa em relação a ele. Uma continuidade. Houve um plano diretor com participação. A partir dali tem algumas ações que devem ser desdobradas, com participação ainda, né? Sempre com participação, com uma interlocução para construir as propostas. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, o plano diretor fica como uma lei inerte, que não há desdobramentos, quando, na realidade, a gente tem que partir dele para levar os desdobramentos. Por exemplo, quase sempre o prefeito e a Câmara se elegem com um elenco de obras. Muitas delas estão previstas no plano diretor. Sim. E por que não se estabelece essa continuidade entre uma coisa e outra? Para dar andamento ao plano e não para tornar de novo. Vamos revisar e vamos começar tudo de novo. Não começa tudo de novo. Como citação só, deveria ter um mínimo uma consonância aí entre o plano plurianual, que discute metas e essas obras, e o conceito do plano diretor. O plurianual. A absorção do plano anual no plano diretor é uma das coisas que no meu ponto de vista, é uma das coisas mais saudáveis que tem que ser feita, porque daí, o que acontece? Você vai ter todas as obras justificadas por uma participação que já houve,
e com um outro tipo de participação, quando você chama uma participação setorial, pessoas envolvidas para construir a proposta, voltar de novo a uma participação mais ampla, isto é, começar a trabalhar uma dinâmica nova que não seja mais de elaborar tudo de novo. E o senhor apresenta um outro conceito aqui para o nosso início do bate-papo, a questão da vocação estudantil, que não está em nenhum tipo de ação do governo, muito menos no plano diretor. Pois é. E queira ou não, nos incomoda muito isso como Unesp, tanto professor como aluno. Porque às vezes o nosso aluno ele se forma e nunca vem ao centro da cidade. E por outro lado, a cidade os vê como alienígenas que perturbam a ordem, etc. e tal. Diferentemente de outras cidades muito próximas que assumiram essa vocação e que têm um outro ar, a cidade respira cultura, existe uma outra relação do aluno com a cidade e com a universidade, né? E nós, ainda temos uma certa isolamento espacial que nos faz com que essa distância seja acirrada. Quando o senhor recebeu o convite para elaborar a proposta do possível estudo com todos os seus desdobramentos, o senhor deve ter levado em conta a questão da realidade de moradias da própria universidade. Sim, e aí foi quando eu conversei com o diretor, o professor Marcelo Carboni. Eu digo, professor, não é o caso de nós começarmos a trabalhar um outro conceito da universidade na cidade? E isso que ia nos fazer com que esse convite não fosse individual a mim, mas à universidade, a repensar a universidade. E ele é totalmente a favor disso. Tanto que, no início da sua gestão, ele chamou os prefeitos da região para uma reunião para dizer que a Unesp existia e que nós poderíamos estar trabalhando com essas cidades. E nós tivemos vários desdobramentos disso, dessa reunião que o professor Carboni fez. Nesse sentido, quando eu não assumia o convite como algo personalizado, eu disse, não, se é para ser, porque nós sempre tivemos urbanistas nossos trabalhando com a prefeitura, mas o que a proposta coloca é que nós, da universidade, tenhamos uma outra visão da própria cidade e da inserção da própria cidade, na própria cidade. Então, nós viríamos como um todo, assim, trabalhar uma parceria, que na realidade é uma parceria não de curto prazo, mas de curto, médio e longo prazos, que iria sedimentar uma vocação efetiva da cidade. Ninguém está inventando que Bauru é uma cidade universitária. Sim. Só que isso iria também fazer com que nós começássemos a pensar o centro como estratégias novas de ocupação, com espaços de convivialidade novos, tudo que essa demanda efêmera, né, mas contínua, ela iria possibilitar. Entendi. A partir desse convite para o estudo, o senhor fez um levantamento prévio ou uma vistoria inicial para ter ideia se esses conceitos eram, do ponto de vista prático, aqui urbano, aplicáveis. Que sensação o senhor teve inicialmente? A total certeza do que eu já tinha, porque eu sou aquele urbanista que gosta de falar com dados em mãos. Então, quando eu fui para a primeira reunião com a secretária e a sua staff, eu já fui com alguns dados para dizer que não era uma proposta sem dimensão, mas ela tinha um dimensionamento exato, né? Fizemos uma semana, trabalhei com o meu laboratório, uma semana para que nós pudéssemos ver qual é esse patrimônio que nós estamos trabalhando, patrimônio não só do ponto de vista físico da arquitetura, mas a cidade como... E a partir dali começar a elaborar um estudo mais criterioso, né? Tanto que o que nós apresentamos para a prefeitura foi o custo de um estudo criterioso com os alunos participando efetivamente, né? E com a população. É muito importante dizer que toda essa proposta ela parte do princípio de que hoje em dia não pode se fazer nenhuma proposta dessa envergadura sem participação efetiva. O senhor fala de uma questão de convergência natural, até pelas características de ocupação que envolve naturalmente mais de um segmento, com
construtoras, imobiliárias, mercado de trabalho, comércio, o comércio estudantes. iria ter que se repensar, por exemplo, o cinema voltar ao centro, porque a demanda do estudante ela requer um outro tipo de ocupação. Isto é, e aí o título vem justamente com essa dupla interpretação de res pública, de coisa pública, mas de república, que é como se chama a Casa dos Estudantes, a reunião dos estudantes, né? Então, eu gosto muito do título porque ele expressa o que poderia acontecer efetivamente na cidade. Uma cidade construída, que constrói seu centro como uma coisa pública, uma cidade pública, que vai se repensar e vai pensar estratégias de ocupação. E essas estratégias de ocupação, não no sentido clássico do patrimônio, dizer vamos revitalizar. Não. Existem 3 conceitos importantes, do qual um deles é a parte de patrimônio, mas existe também a capacidade do centro se renovar. Nós temos uma infraestrutura no centro obsoleta. Alguns prédios precisam cair para outros subirem e aumentar a densidade do centro, sim. Então, do ponto de vista patrimonial, é muito bom a gente saber que quando existe um conjunto muito coeso, que vale ser mantido, ótimo, mas quando não é evento, a gente precisa oxigenar o tecido urbano, para poder o centro continuar centro, tendo uma característica de múltiplo uso, onde a gente pode ir vir ao cinema, vir a lojas que sejam mais sofisticadas até, isto é, como um centro que no passado foi. O centro, na realidade, tinha uma importância muito grande. E eles estão perdendo essa importância justamente por esse uso, esse subuso que está acontecendo. Daquilo que o senhor pôde levantar nessa amostragem inicial, a ocupação específica por estudantes tem dimensões? Porque a gente sabe que tem prédios ociosos, a questão do mercado imobiliário nesse atual estágio em Bauru tem uma dimensão dos últimos anos acumulada de queda de valores em função da ocupação vazia. A cidade enfrentou um outro tipo de movimento do ponto de vista do boom imobiliário. A olho nu, tem muitos espaços vazios no centro. Tem. A questão era tirar do senhor a visão sobre se estão prontos alguns desses lugares, se outros precisariam ser transformados. Pois é, nesse primeiro levantamento nós chegamos a elencar, assim, muito rápido, né? Claro. Que nós teríamos como absorver 200 alunos, por exemplo, quase imediato. Por quê? Porque existem imóveis com uma qualidade que poderiam absorver. Mas tem outra coisa, Nelson, que é importante. Por exemplo, quando você fala no centro, a gente tem pesquisas a serem feitas, porque existe uma população no centro. Perfeito. Por exemplo, existem vários, uma população anciã que mora no centro e que, muitas vezes, sozinho. E que o que é importante é conhecer essa população e ver a possibilidade de alguns quartos serem alugados, aumenta a renda. Coabitação? Uma coabitação. Por que não? Isso iria, inclusive, aumentar a qualidade de vida dessa senhora ou desse senhor que, às vezes, mora sozinho e que precisa de alguém que possa estar ajudando no dia a dia. Perfeito. Então, isso daí, o mundo inteiro está discutindo isso, e por que nós, que temos tudo em mãos, não podemos também protagonizar um projeto de importância internacional? Porque essa iniciativa aconteceu pela primeira vez, do ponto de vista urbanístico, em Bolonha, na Itália. Há um tempinho já, também. Nos anos 60. Então já está consolidado, é isso que eu quero dizer. Se consolidou, e a cidade hoje é a cidade estudantil por excelência, em que o centro efetivamente teve uma outra carga, bibliotecas no centro, livrarias no centro. Convivência compartilhada. Convivências compartilhadas, etc. Tudo isso começou a ser no tempo. O que a gente tem que pensar é que o projeto urbanístico, ele tem que ser pensado no tempo. Ele tem que ser o curto, médio e longo prazo. Ele não pode ser um projeto de gestão, ele tem que ser um projeto que pensa a cidade durável, né? Por isso que eu digo
que revisão ela tem que apontar para essa cidade durável. Então, se tem a frase revitalizar o centro, vamos ver as ações que esse governo vai fazer para desdobrar aquilo, para dar sentido àquela frase e para efetivamente construir as políticas públicas que vão fazê-la estar presente no plano, né? Então, é uma nova visão mesmo. Só para dimensionar a questão física, geográfica, quando o senhor pensou na proposta, nós estamos falando do perímetro da estação, aqui próximo de onde estamos gravando. Até o cemitério. Até o cemitério da Saudade. O Duque até o final da Até o final, da linha. Presidente Kennedy, próximo Sim. da linha, margeando a linha ali. É esse o nosso perímetro de observação. E foi o perímetro de observação inicial. Tá. Desse perímetro de observação inicial, a gente falou sobre prédios, tem um outro programa que a gente vai gravar, já convidando você que está no ar, para discutir a questão de conceitos de tombamento do município. Boa parte deles, por uma razão natural, a cidade nasceu aqui do nosso lado e a partir daqui se expandiu do ponto de vista de ocupação urbanística. No princípio, tem uma série de imóveis que estão na condição do chamado patrimônio histórico e outros que não, são imóveis construídos residenciais velhos mesmo, com ociosidade ou nem ocupação nesse momento. Sim. O que nós pegamos foi patrimônio, ociosos e degradados, né? Alguns degradados que poderiam estar sendo repensados. Como nós estamos pensando numa ação de longo tempo, você tem que mostrar para a iniciativa privada, para os construtores, que o centro é também um alvo importante de investimento. Tem que abrir isso. De novo, então, não é, lógico, um trabalho personalizado, como o senhor fala, inclusive num ponto de vista da dimensão do conceito. Precisa trazer as imobiliárias, os donos desses imóveis, fazer essa convergência para que eles entendam ou façam a leitura disso. Nós temos que pactuar junto. Eles com a população que está no centro, nós que vamos construir a proposta, né? Dentro disso existe uma parcela que, de certa forma, é a Unesp, que está trazendo um contingente a partir do aluguel social e, por outro lado, a população que já existe, mas o que nós queremos é que a população volte ao centro. Volte ao centro em outro centro com qualidade. A olho nu, do ponto de vista do leigo no dia a dia, tem um conceito, enfim, uma descrição que é quase natural e óbvia. Neste momento, o centro, com toda a sua movimentação, maior entroncamento de transporte coletivo, com mais de 60% das linhas. Aqui, na nossa frente, o prédio da Câmara pertence ao coração do centro da cidade, na Rodrigues Alves, mas após as 18 horas, depois das 19, é um cemitério no escuro. Pois é. Só que quando você tem o aluno gosta da noite, né? Ele vai começar a ter esse tipo de ocupação nova. As lanchonetes, os pequenos supermercados que podem e que você encontra no centro das maiores cidades. Você tem o grande supermercado, mas você tem os pequenos supermercados que vão garantir a vida 24 horas. Cinema, subutilização da estação. Sim. E aí, uma coisa vai chamar a outra. Uma das coisas que você colocou que é muito importante é que existe uma infraestrutura no centro que não existe em nenhum bairro. Tanto de transporte quanto de serviços, né? Serviços no geral. Isso tudo vai, a partir de um projeto desse, ele tem que ser readequado, né? Nós temos que readequá-lo, mas à luz de um projeto novo de cidade. Eu tenho uma certa aversão a projetos muito pontualizados sem ter uma visão clara de cidade. Por exemplo, vamos plantar árvores no centro. O que significa isso? Dentro de um projeto maior. O centro já não tem ruas mais estreitas que precisam ser desafogadas e que calçadas boas seriam melhor do que... Porque a própria arquitetura do centro ela gera sombreamento. Então, não as ações têm que ser integradas, mas à luz de um projeto claro de cidade. Não é trazer uma ação pontual no meio desse organismo. Mas a ação pontual é importante para dar ênfase àquele plano diretor que tem frases que estão inertes. A gente precisa fazer com que o plano diretor jogar uma luz no plano e iluminar certas situações, e hierarquizar ações, para que ele saia de uma inércia e de um projeto também inerte, para ele comece a consolidar um projeto no tempo. O senhor vê a estação, a partir da experiência internacional que o senhor tem de ocupação dessas cidades,
com esse conceito, a estação ferroviária como uma grande plataforma cultural, por exemplo, ou de serviços, ou misto? Pois é, eu acho que, por exemplo, você me perguntar o que você faria na estação, eu diria, nada. Quem vai dizer é o projeto, o andamento do projeto. E aí a gente tem que começar a trabalhar o projeto urbano com no tempo. Essa noção de projeto urbano foi implementada na França. O que eles fizeram? Tinha a última parte de Paris, chamada Paris-Rive Gauche, que precisava ser ocupada. Eles disseram, vamos fazer uma ocupação no tempo. Qual o primeiro equipamento de impacto? A Biblioteca Nacional. Foi implementada a Biblioteca Nacional. Com a população agora. Implementou, gerou esse tipo de público, como que nós vamos fazer daqui para frente? Qual é o próximo projeto para responder a esse grande impacto? É isso que eu acho. Por exemplo, existe a estação, vai ser aleatório da minha parte dizer, pode ser um centro cultural. Agora, existe uma ocupação cultural na estação que já mostra que ela tem uma possibilidade de ser, né? Mas eu acho que o projeto em si tem que partir de ações muito decisivas. Se ela vai ser isso, quais os desdobramentos disso no entorno? Como que ela vai reagir isso e como o entorno vai reagir a isso, criando o novo projeto que vai responder a essa lógica. Então, é uma construção estratégica no tempo. Não adianta a gente querer colocar, por exemplo, uma coisa lá e pronto, tá. Não, você tem que repensar mesmo. Então, o projeto deixa de ser um projeto acabado para ser uma estratégia de ação no tempo. Então, se vai ser um centro cultural, tá. Como que vai ser o entorno? Esse entorno vai reagir de que forma? Para ser o centro cultural, nós vamos, por exemplo, chama as imobiliárias, chama os proprietários, sabe? Como que nós vamos reagir a essa primeira grande ação que pode ser da prefeitura, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Nós temos que imaginar que o projeto ele é um processo de sedimentação de cidade e não a vontade de querer fazer porque vai ser bom para a minha gestão. Não, não é isso. A gente tem que mostrar que a interlocução e a participação com a população é contínua. Por quê? Porque é isso que nós temos que construir cidade. Lógico. Hoje nós nos deslocamos para consumir. É impressionante isso. Quando, na realidade, é importante nós começarmos a entender que o que está precisando é um projeto de cidade mesmo, em que esse é um pequeno projeto dentro de um processo novo que pode se instaurar. E por isso que quando, num primeiro momento, me perguntaram se é a favor da revisão do plano diretor, eu sou contra, porque pensam revisão dessa forma. O que a gente tem que imaginar é que plurianual existe e que os nossos representantes foram eleitos por aquilo que eles apresentaram para a população. O receio que o senhor está colocando aqui para compartilhar com quem está em casa é que a revisão do plano diretor, determinada pelo Estatuto das Cidades, enfim, a cada 10 anos para os municípios, que é o nosso caso exatamente aqui, 2008 e 2018, neste momento estamos conversando, fique uma plataforma de rever normas, quer dizer, rever artigos e leis. Um parágrafo para cá, outro para lá. Não, tem que ter ações desdobradas. Nós temos que absorver o plurianual. Se não absorver o plurianual, não existe modificação na cidade. As obras que estão sendo feitas, elas têm que ser pensadas à luz desse plano diretor. Eu não posso acordar um dia e dizer, eu quero um parque aqui. Não, existe uma lei que foi pactuada, que tem uma gama de 8 parques. Tá, esse parque está como uma indicação, mas vamos lá conversar com a população e ter outro tipo de participação para ver que programa esse parque vai ter. Que empresas podem colaborar para esse parque acontecer. Que estruturação nova ele vai trabalhar dentro da... Então, é isso que precisa. Isso é uma revisão, é uma nova visão. Vou prestar um parênteses para apimentar que a nossa obrigação de missão pública até de acompanhamento do plano plurianual até pela nossa missão aqui da TV Câmara, e de fazer audiências públicas obrigatórias do ponto de vista da lei. O plano plurianual, para quem acompanha em casa, dos projetos e obras da Prefeitura a cada 4 anos, eles, em geral, sem exceção à regra, são listas de promessas de obras públicas. Só que todos os urbanistas, quando os urbanistas pegam essas listas, ou melhor, não pegam, eles sempre ou negligenciam, ou acham que aquilo é mera... Não,
coisa de campanha. É muito sério aquilo. Sim. Porque eu votei, você votou, em cima daquilo, de um Essa é a projeto bronca de ao cidade. poder público. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a revisão de plano diretor, uma das coisas que nós fazemos é, o que vocês prometeram na campanha? Passa no ofício, tanto com a Câmara quanto com a Prefeitura. Porque ou nós absorvemos aquilo, ou vai ficar o prefeito fazendo uma coisa e o plano diretor outra. Pega o plano de macrodrenagem, não tem etapas lá de 4 em 4 anos para iniciar um processo, aí o projeto é caro, mas não tem início, não tem começo, não tem meio, não tem fim. E aí o que acontece? Existe a exigência do Ministério, o plano de mobilidade, o plano disso, o plano daquilo, vai se pagando para fazer esses planos serem feitos. Gastam muitos projetos. E a ação que poderia ser num desses, por exemplo, vamos pegar esse, que poderia gastar o dinheiro numa dessas ações, não é feita. Então, o que está acontecendo? Daquilo que tinha no plano diretor, que era uma só lei que ficava engavetada, agora nós temos 10, porque tem vários planos engavetados e nenhum deles vão avante. Agora, prefeitos e Câmara se elegeram com obras, com calendário de obras, isso faz parte da nossa política e a gente tem que olhar isso com muito respeito, porque isso significa dizer que a cidade está clamando por uma transformação, que eles acertaram ao propor aquelas coisas. Às vezes o dimensionamento é errado. É onde nós, como técnicos, vamos dizer, olha, você propôs isso aqui, mas o tamanho dele pode ser diferente, claro. Pode ser aqui. Que ele vai aderir com o plano que está em curso. Então, no meu ponto de vista, isso é revisão. Isso é dar uma nova visão, construir um conceito de cidade no tempo e fazer com que os próximos políticos comecem a citar o plano, a implementação do plano, como projeto de eleição. Professor, para ser prático aqui, na nossa função também prática, do ponto de vista da Unesp, lógico, da elaboração da proposta, que depende de um aval da Prefeitura, encaminhamento disso que já está com o Poder Executivo, mas o chamado aluguel social é uma ferramenta interna, inclusive de curto prazo, para a universidade poder utilizar nesse projeto. Sim, sim. Existe uma cota de aluguéis sociais da Unesp e isso poderia ser imediatamente já pensado dentro de um fluxo, porque da mesma forma que eu estou falando isso da cidade, esse tipo de proposta ele pode levar também a uma transformação especificamente da Unesp, das 3 universidades públicas da Unesp, porque a Unesp tem uma distribuição geográfica no estado de São Paulo, né? E não tem uma tradição desses campos terem habitação, dada a grande disseminação. Logo, nós temos um déficit habitacional muito grande. Um outro dado, desculpa, eu esqueci aqui, mas vou mencionar para não fugir à memória. O senhor comentou, além desse contingente, do número de alunos da região que faz um fluxo de transporte das outras universidades. Das outras universidades. Para poderem morar aqui. Sim, por que não? Porque é um gasto para cada uma dessas prefeituras esses alunos se deslocarem. Mas eles podem vir para cá e morar aqui, em espaços de convivialidade, de divisão. Não precisa ter um apartamento inteiro que vai gerar um tipo de custo, mas não, com custos muito baixos, eles podem estar sim, isto é, por isso que eu digo, não é trazer o aluno para o centro, é pensar uma nova forma de habitar o centro. Porque eu não posso morar no centro do jeito que ele está. E nenhum aluno pode. Nós temos que construir uma nova forma de habitar no centro, que vai fazer com que o comércio se responda a isso, os espaços de cultura sejam implementados e saiba que a segurança vai ser garantida, porque quem garante a segurança é o uso. Claro, hoje honestamente é uma cidade fantasma à noite. Professora Adalberto, obrigado por ter vindo colaborar conosco aqui nessa nossa missão, como eu disse, no meio de discutir o uso coletivo de nossa cidade. Eu é que agradeço a oportunidade e torço, como qualquer outro, para que isso possa ser implementado. Muito obrigado. Coincidentemente, estamos gravando no ano de 20 anos da TV Câmara, a partir de 1998, como rede de emissora pública, para discutir o uso, a vida, a legislação da nossa cidade. Você encontra esse programa na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeo que você vai encontrar para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.